Muito bem, hora de oração, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Quero falar com você hoje e refletir brevemente sobre a palavra do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, a partir do versículo 33, onde uma grande revelação, ela vem realmente pelo Espírito de Deus ao coração do grande apóstolo, e ele deixa essa grande riqueza do entendimento da palavra de Deus para a igreja, para as nossas vidas, relacionando aquilo que era a lei e os profetas, a igreja e o poder da cruz, relacionando o ministério dos patriarcas e também, obviamente, o ministério dos apóstolos e a colheita grandiosa da igreja no derramamento do Espírito Santo, mostrando duas grandes mães, a mãe que era Sara e a mãe que era Agar, e fazendo dentro desse patamar, dentro desse prisma, essa grande correlação que somente pelo Espírito de Deus mesmo, para que ele pudesse receber a grandeza dessa visão. E aquilo que tem esse impacto para nós também hoje, sobretudo em tempos de guerra, como nós temos visto, lamentavelmente, esses ataques na faixa de Gaza e essa disputa terrível entre Jerusalém, entre Israel e os povos palestinos por toda aquela região, o que implica dentro desse aspecto as questões religiosas, o que implica também dentro desse aspecto esse ultra rigor que gera, não é? Às vezes de parte de Israel, ortodoxos que não aceitam judeus, que não aceitam o próprio Estado de Israel, ou aquilo que representa o Hamas com o terrorismo, enfim, esses grandes paradoxos, e que quer queiramos, quer não, quer o mundo aceite, quer não, estão diretamente relacionados a esta visão e a esta grande revelação do apóstolo Paulo. Então, creio que vale a pena, em Gálatas 4, você gastar alguns minutos e dar atenção realmente nessa porção de maneira muito especial. Vai desligar aqui o note, você põe para carregar ali, papai, por favor, estou gravando aqui, estou no ar. Muito bem, então vamos lá. Capítulo 4, Gálatas, no capítulo 4, a partir do versículo, Gálatas 4, a partir do versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Para você compreender o grande contexto que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, não é? É o contexto daquilo que era o ataque que a igreja estava vivendo por conta dos judaizantes, aqueles que estavam invadindo a igreja, trazendo conceitos da lei de Moisés para a manutenção dos sacrifícios, para a circuncisão, para a guarda do sábado, para as festas cerimoniais, assim por diante, para que eles vivessem, então, do ponto de vista da lei de Deus, da lei de Moisés, aquilo que nós vemos claramente na palavra do Senhor, Jesus dizendo que ele era o fim da lei, ele cumpriu toda a lei, e manifestando então na sua glória grandiosa pelo derramamento do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esta paz entre todo aquele que nele crê, para que estejam então novamente ou recebam essa oportunidade de serem perdoados e viverem em paz com Deus. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo são os 2 filhos de Abraão, um da escrava e o outro da livre. Um da mulher escrava, que era Agar, o outro da livre, que era Sara, o filho de Agar, Ismael, o filho da livre, Isaque. Então, o que o apóstolo Paulo começa dizendo é sobre esse embasamento que ele vai mostrar por conta do legalismo que estava sendo colocado para os Gálatas. E veementemente nós vemos ao longo dos capítulos 1, 2, 3, principalmente capítulo 3, versículo 3, aqui também no capítulo 4, versículo 19 e 20, como ele os exorta de uma maneira veemente com relação a esse paradoxo do evangelho verdadeiro em Cristo Jesus que eles receberam e essa oposição da lei, por que voltar agora para servir a lei, visto que eles eram então gentios. Vamos lá. Mas o da escrava nasceu segundo a carne,
e o da livre mediante a promessa. Ele está dizendo que o filho da escrava nasceu segundo a carne de Abraão, ou seja, Sara não tinha filhos, era estéril, muito embora eles tivessem a grande promessa de Deus, mas Abraão, então, aceitando o conselho de Sara para que eles viessem a ter, então, o seu descendente, ele tem esse filho com Agar. E o apóstolo Paulo fala, então, que esse filho, ele é um filho segundo a carne. E o filho da livre, ele era o filho, obviamente, da vontade de Deus, do casamento e da promessa do Senhor com Abraão e com Sara. Estas duas coisas são alegóricas, diz o versículo 24. Porque essas duas mulheres são duas alianças. Meu Deus! O apóstolo Paulo está dizendo, então, que ele agora parte para o campo dessa interpretação. Ele fala que essas coisas são alegóricas, ele parte para a interpretação, para essa revelação. As duas mulheres são duas alianças. Então, há uma aliança de Agar, que gera Ismael, e há uma aliança de Sara, que gera Isaque. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Essa é Agar. Meu Deus! Então, Abraão tem um filho com Agar, é o filho da carne, esse filho se chama Ismael, e o apóstolo Paulo aqui já traz esta revelação, dizendo que é este filho, ou que esta aliança em Agar, é o Monte Sinai. Meu Deus, o que é o Monte Sinai, gente? Êxodo capítulo 20, Moisés sobe ao alto do Monte Sinai, e o Monte Sinai é onde ele recebe as tábuas do mandamento, os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses diante de mim, guardarás o meu santo sábado, e assim ele segue todos os 10 mandamentos. Olha que coisa impressionante, Agar é a aliança do Monte Sinai. Essa relação, portanto, da descendência de Abraão só poderia ser feito na visão profética da revelação espiritual confiada ao grande apóstolo. E gera para a escravidão, que é Agar. Meu Deus, então o filho de Abraão, Ismael com Agar, é um filho da carne que representa o Monte Sinai, que gera para a escravidão. Que escravidão seria essa que gera essa aliança de Agar? Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual. Meu Deus, quanto entendimento! A aliança gerada por Abraão na carne através de Agar, gerando Ismael, corresponde ao Monte Sinai, onde a lei de Deus é dada para os judeus, e que corresponde a Jerusalém atual. O Monte Sinai é a Jerusalém atual. Por que o apóstolo Paulo faz essa correlação? Porque a Jerusalém atual, obviamente ele estava olhando para os seus dias, provavelmente o ano 50 aproximadamente, depois de Cristo, mas corresponde a Jerusalém atual. Por quê? Porque está presa ainda na lei de Moisés, que é o Monte Sinai e que é Agar. Percebe como isso realmente reporta a esses dias bíblicos e que também trazem as consequências até os dias de hoje, que sabemos que os descendentes de Ismael são exatamente os povos da Arábia, são exatamente os árabes que nós temos hoje, em todas as suas dimensões, claro, não é? Em todos os países de todo o Oriente Médio. Então, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Por que ele está dizendo escravidão? Porque continua observando a lei, porque continua debaixo da aliança de Agar, percebe? Versículo 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Meu Deus! Então, ele olha para Jerusalém atual e ele diz, a Jerusalém atual está ainda servindo a lei, segundo os rudimentos do Monte Sinai. É Agar, ela é escrava e gera para a escravidão. Mas a Jerusalém lá de cima, a Jerusalém celestial é livre, a qual essa é a nossa mãe. Então não somos descendentes do filho da carne de Abraão, não somos descendentes de Agar, não somos descendentes de Ismael. Não somos descendentes da Jerusalém, lá no Oriente Médio, lá da tribo de Judá. Não somos descendentes desta aliança, somos descendentes da nova Jerusalém. Esta é celestial, a qual ela é a nova mãe. E a nova Jerusalém, esta virá com poder e grande glória. Essa é a nossa mãe e habitaremos com o Senhor pela eternidade. Versículo 27. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril que não dás à luz,
Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque mais são os filhos numerosos, os filhos da abandonada, do que os filhos da que tem marido. Aqui o apóstolo Paulo embasa essa sua tese, essa sua revelação e visão da palavra, conectando o Velho Testamento, a lei de Deus, com o Novo Testamento e a graça salvadora em Cristo Jesus, com esse versículo que é exatamente Isaías 54, versículos 1 e 2. Alegra-te, estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido, ou seja, uma esperança grandiosa. A estéril, dentro desse prisma de Gálatas 4, ele está falando claramente, ao meu modo de ver, de Sara, que não deu à luz, mas que ela será mãe de numerosos filhos, não é? E mostrando também essa relação com a Jerusalém celestial, que traz essa nova aliança, ou essa aliança, que é a aliança dos filhos da promessa que ele vai falar adiante. Versículo 28, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Então, a aliança de Agar gera para a escravidão, é o Sinai, é Jerusalém, não é? Atual. Mas os filhos de Sara, o filho de Sara é Isaque, e então esta aliança é a aliança espiritual de Abraão, que o apóstolo Paulo transporta de uma maneira assim tão grandiosa, olhando para o prisma dessas duas alianças. E aqui há um parênteses importante a ser feito. Veja como é uma revelação espiritual, veja como faz parte da profecia, porque os judeus mesmo, das 12 tribos, eles são descendentes diretos de Isaac, mas ainda assim se tornam prisioneiros, e na alusão do apóstolo Paulo, se tornam prisioneiros, se tornam escravos e se tornam na carne, por conta de servir a lei, que é o Sinai, filhos de Agar, descendentes de Agar, que não combina no ponto de vista, vamos dizer, etimológico por famílias, não é? Porque Isaac é pai dos judeus e Ismael é pai dos árabes, mas na visão profética, o apóstolo Paulo mostra realmente que nós somos filhos da promessa como Isaac, da promessa feita a Abraão, porque Deus proverá para si o cordeiro. E aqui no capítulo 3 de Gálatas, o apóstolo Paulo diz que nós recebemos o Espírito Santo e somos filhos da promessa, por conta da promessa feita a Abraão. E somos descendentes de Abraão e passamos a ter direito a viver também as bênçãos de Abraão. Veja, então somos filhos da promessa como Isaac. Fechando esse parênteses, então, para que não haja uma confusão, não é? De repente você for refletir, você vê, mas espera aí, tem alguma coisa errada, porque Agar gera Ismael, Ismael é a Arábia, e Sara gera Isaac, e Isaac são os judeus. Então, para que você compreenda que na visão profética, na visão da revelação, ele faz exatamente essa passagem por conta da promessa do Evangelho, através do cordeiro que haveria de ser provido a Abraão. Deus proverá para si o cordeiro. Está em Gênesis 22. Muito bem. Versículo 29. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Então Ismael perseguia Isaque, assim também agora, revelando aos Gálatas e dizendo, aqueles que estão ainda servindo segundo a lei, aqueles judaizantes que estão invadindo a igreja, percebe essa linguagem que ele está utilizando e esse revelação no Espírito, estão perseguindo também os que são gerados à igreja e que foram transformados e que foram convertidos no altar do Senhor, segundo a pregação do Evangelho. Porém, e aqui uma chave nesse versículo, né? Porém, outrora o que nascera segundo a carne, Ismael, perseguia a Isaque, que nasceu segundo a promessa, de feita a Abraão, através de Sara, que era estéril, também agora aqueles que estão presos ainda ao monte Sinai, a lei, percebe? Estão perseguindo aqueles que são nascidos da livre, pelo poder do Espírito de Deus. Meu Deus, eu não sei você, mas eu fico assim, cheio, quando eu olho e contemplo esse entendimento tão grandioso. O que acontece ainda hoje, não é? Fazendo esse outro parênteses, dentro dessa disputa toda e dentro dessa contenda toda, dessa perseguição. Os nascidos da carne perseguem os nascidos segundo a promessa, e assim continua essa disputa que nós vemos nos dias de hoje. E seguramente Deus tem algo grandioso para tratar com Israel, como a palavra de Deus mostra e revela também o Apocalipse assim
é o meu entendimento. Versículo 30 e 31 para encerrar. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho. Aqui é uma das passagens mais emblemáticas do Antigo Testamento, onde Abraão, ele expulsa Sara, expulsa Ismael, e eles estão por morrer no caminho do deserto. Um anjo de Deus vem e os acolhe, não é? Mas eles são expulsos por Abraão, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Então, não havia herança feita pela promessa de Abraão, que seria para Isaque. Não há herança de Abraão nesse sentido para Ismael, muito embora Deus, por sua grande misericórdia, o tenha acolhido no deserto. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Meu Deus! Versículo 28, somos irmãos, somos filhos da promessa como Isaque, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Meu Deus! Que palavra, que revelação tremenda! Olhe para a palavra, clame ao Senhor pelo entendimento da palavra, pelos povos da Palestina, pelos judeus, porque o desejo e o sentimento da salvação é pelo poder da palavra que pode atingir todos os povos, línguas e nações. Ore por aqueles que tiveram suas vidas ceifadas e suas famílias em calamidade naqueles dias. Mas não deixe de buscar realmente o entendimento da visão e da revelação da palavra de Deus. E de se alegrar porque vivemos em um país livre e vivemos em uma condição onde temos a palavra de Deus na nossa vida. E veja se não há um posicionamento ou se não há um esforço maior que cada um de nós podemos realmente despender na presença do Senhor por aquilo que está ao nosso próprio redor, para a bênção da salvação, da libertação, para desenvolvermos o nosso chamado e o nosso ministério. Eu dou glórias a Deus por essa palavra, por essa revelação e por hoje ser chamado filho de Deus, porque os Gálatas estavam perdidos, para encerrar, para finalizar, perdidos nos seus pecados e delitos, mas tiveram cancelada a cédula de dívida, perdoados os seus pecados e escritos o seu nome no livro da vida. Mas assim, sem nenhum tipo de perdão, de misericórdia, do pudor, foram atacados por aqueles que estavam servindo segundo a lei e segundo a escravidão, que não aceitavam de maneira alguma, e ainda hoje não aceitam, essa virtude da revelação em Cristo Jesus, porque negaram, em grande medida, o Messias. Mas para nós, que temos perdoados os nossos pecados pelo poder de Deus, que fomos chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, única e exclusivamente pela misericórdia de Deus, possamos nos alegrar e viver em paz uns com os outros, crendo que essa é a maior e grandiosa bênção que Deus tem para nós, o nosso nome escrito no livro da vida, e que não percamos o prisma realmente de que, ao servirmos a Deus, o gato está miando aqui, para todo lado, que ao servirmos a Deus, nós temos também a viver vida e vida em abundância. Amém? Seja a palavra, a paz de Deus e a graça e o favor do Senhor sobre a tua vida, e que Ele possa gerar esse desejo, esse sentimento também sobre você e trazer revelações ainda mais profundas e correlações diferenciadas dentro dessa própria mensagem. Fica com Deus, estamos orando por você. Deus abençoe.